Aleluia. Boa noite, Poema. Tudo bem? Você já cumprimentou o seu irmão que está atrás de você aí? Às vezes não, olha para trás, é verdade, olha para trás. Fala olá, boa noite, seja bem-vindo. Cumprimenta o seu irmão aí, vamos lá, querido. Igreja é movimento, é olho no olho. Olha no olho dele e fala, olha, cortou o cabelo, hein, aleluia. Tomou banho, glória a Deus. Cumprimenta o seu irmão aí do lado aí, vamos lá. Dá um oi pra ele aí. Fala, tá bonita, hein, roupa nova. Tá orando, irmão? Fala, tá orando, irmão? Fala quem é solteiro, tá? Solteiro. Fala, tá orando aí? Tá orando aí pra chegar a bênção? Aleluia. Vocês estão felizes de verdade? Fala aleluia. Meus amigos, muito feliz de estar aqui. Meus amigos pastores aqui, muito obrigado pelo carinho, pela tarde maravilhosa que passamos juntos. Vocês fazem parte da minha vida há muitos anos, amo vocês. Vocês sabem disso. Não quero ficar aqui jogando confete em vocês. Vocês são feios, mas eu amo vocês. Felipinho, quando eu mudei para Mogi, eu ia para a cidade dele. Agora ele vem para minha cidade, agora eu mudei para Guarulhos. Tá vendo como Deus é? Viu, Léo? Ia lá, ele falava mal de Taubaté. Agora ele mora aqui, tô entregando ele, tá? Agora ele ama Taubaté e fala mal de Mogi. Brincadeira. Mas é verdade, tá? E a gente torce pro Santos, eu, o Felipinho, o Léo, Diogão. Ore por nós, em nome de Jesus, querido. Brincadeira, só para dar risada um pouco. Meus amigos, feliz de estar aqui. Terceira celebração. Ore por mim, pela minha garganta, que se der uma falhada aqui, né? Saem uns drive aqui, você fica em paz. Mas vai dar certo, até o final. Amém? Meus amigos, põe a mão no seu coração aí, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha com graça, que o Senhor venha com leveza essa noite. Que o Senhor venha com precisão em cada coração que está aqui, Senhor. Pai, a sua igreja está aqui, Pai. É a sua noiva. É a sua igreja. Um santo temor caia sobre nós essa noite. Que o Senhor venha falando como flecha, dando entendimento real da sua igreja para nós, Pai. A igreja não é essa estrutura, não é esse prédio maravilhoso que nos ajuda demais, mas a igreja somos nós, Pai, que estamos aqui agora, Senhor, reunidos como corpo de Cristo, para escutar a sua santa e poderosa palavra. Nós te amamos, declaramos, Senhor, desperta os corações aqui, Senhor, abre os olhos, Senhor. Pai, que nenhuma distração venha sobre a sua igreja esse momento da palavra, que é um momento realmente de transformação ainda mais, Senhor. A transformação começou na abertura do culto, nos louvores, nas ofertas que a Bruna agora é poderosa. E mais uma porção da sua palavra será declarada agora essa noite, Pai, para a glória do seu nome. Nós te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Quem ama a palavra de Deus e fala aleluia. Glória a Deus. Meus amigos, eu quero hoje compartilhar com vocês essa noite algo que uma porção, nós carregamos porções de Deus, sabe? Cada um tem algo que Deus liberou. Você tem, eu tenho. E há muitos anos atrás, Deus vem feito algo em mim, no meu coração, e eu aprendi muito, e tenho aprendido ainda, não que eu saiba tudo, estou aprendendo ainda, todos nós. Mas o que eu vou falar com vocês hoje aqui é algo que eu aprendi com Jesus, aprendi nessa casa com o meu pastor Leandro Barreto, com a Érica Barreto, aprendi com os meus irmãos que estão sentados aqui. Sabe, algo que eu creio demais, uma porção daquilo que eu carrego, quero compartilhar com vocês. O evangelho para mim, querido, é o evangelho de toque, para mim, tá? O evangelho para mim é o evangelho realmente de pessoas, de gente, de poder orar, de olhar um no olho do outro, de poder reconhecer o que um carrega, o que o outro não carrega, de saber da porção que o irmão tem dentro dele, que soma com a sua e soma com a minha, que as nossas diferenças são propositais para o reino de Deus, e junto
nós formamos o corpo de Cristo e revelamos Jesus. Posso ouvir um amém, querido? E no livro de Colossenses, eu amo esse livro, esse pequenino livro da Bíblia com 4 capítulos. Ele vai falar muito, o apóstolo Paulo nos ensina demais. Depois você lê na sua casa Colossenses. São 4 capítulos poderosos, querido. E o livro de Colossenses, ele é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Provavelmente essa carta foi escrita quando Paulo estava preso em Roma. Eu quero dar um contexto aqui para vocês entenderem onde você está na Bíblia, o que Paulo falou com a gente, para trazer clareza aqui, um entendimento mais claro. E Paulo vai falar aqui de um objetivo principal do livro de Colossenses, a cidade de Colosso. O objetivo principal de Paulo aqui era afirmar a supremacia e a suficiência de Cristo contra falsas doutrinas que estavam sendo impregnadas naquela cidade. Estavam sendo atacadas por mentiras, por coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus. E os principais objetivos de Paulo ao escrever essa carta aos Colossenses, como eu falei, era realmente exaltar a Cristo. Então Paulo apresenta Jesus aqui como criador, como sustentador, como cabeça da igreja. Então ele ensina que Cristo é suficiente para a salvação. Vou repetir: Cristo é suficiente para a nossa salvação. E não é necessário nenhumas regras humanas, adicionar filosofias ou outras coisas qualquer, de jeito nenhum. Então Paulo vem aqui escrevendo para essa igreja, alertando essa igreja que estava sendo atacada por essas coisas. Ele estava combatendo heresias. Existia muitas heresias em Colossenses, filosofias humanas, de homem, legalismo religioso, severo. Então Paulo escreve para alertar a igreja a não se deixar enganar por essas ideias. E Paulo estava reafirmando que Cristo é tudo que eles precisavam. Parece que foi escrito ontem isso aqui, ou foi faz tempo? Fala a verdade. A Bíblia é mais atual do que o jornal de segunda-feira amanhã. Posso ouvir um amém? A Bíblia é maravilhosa. É maravilhosa. E Paulo vai falando aqui, e ele chega no momento aqui nesse capítulo 3, que ele vai instruir a vida cristã na prática. Fala assim, prática. Mas fala bonito, fala assim, prática. Então Paulo vai mostrar aqui em Colossenses 3, Paulo mostra como que é a fé em Cristo, como isso precisa e deve influenciar a minha conduta de vida, o nosso comportamento pessoal, os nossos relacionamentos familiares, interpessoais, sociais, na igreja, na rua, a vida espiritual, a oração. E é exatamente aqui, em Colossenses 3, que eu quero me atentar com a igreja. Dá tempo de você ir embora ainda, porque depois que você escutar isso aqui, você vai ter que ficar com Jesus. Ó Deus, eu escutei lá, agora já era. Sabe, amigo, já vamos falar de Colossenses 3, 12, 17. Segurem um pouquinho. Às vezes, eu não sei você, tô falando de mim, tá? Às vezes eu penso que eu poderia ser muito mais santo se depois de fazer meus devocionais de manhã, cafezinho de manhã, eu conseguisse ficar no meu quarto o dia todo. Quem faz devocional de manhã? Quem tem esse hábito aqui? Tem alguém aqui? Não ergue a mão aí pra eu ver você. Aleluia, ó, muita gente. É bom, não é, gente? Faz um cafezinho, né? Coloca uma musiquinha. Faz um café bom, tá? Pelo amor de Deus. Café legal. Vai fazer aquele café azedo, que daí não dá pra tomar sem açúcar. O irmão faz uns café ruins, daí dá pro irmão sem açúcar. Daí é prova, irmão. O cara toma, tá tomando giló, parece. Mas amém. Então um cafezinho bom, você faz seu café, pega a sua caneca, enche lá, põe uma música, vai ler sua Bíblia, enfim. Vai ter seu tempo com Deus. Eu gosto muito de manhã, sempre acordei muito cedo, trabalhei em fábrica muitos anos da minha vida. Então eu acordava 4:30 da manhã, então eu acordo cedo. Então eu penso, se eu ficasse no meu quarto todo dia, ia ser maravilhoso. E eu acho que a paciência, por exemplo, vem mais fácil quando estamos sozinhos. Fala a verdade. Você não é paciente quando você está sozinho? Fala, ai, maravilha. Ai, Jesus, olha que caneca linda que eu ganhei, Jesus.
Ai, que café maravilhoso. Ai, Jesus, eu te amo. Olha o passarinho que pousou na minha janela. Bem te vi. Ai, que delícia. Ai, Jesus. Ai, Jesus, olha, estou tão bonzinho. Ai, que maravilha, Jesus. Te amo, Jesus. Ó, beijo no ombro, Jesus. Tamo junto. Então, sabe, a gente sente uma gentileza, assim, a gente é estranha, né? Quando está sozinho no quarto de Jesus. A gente imagina, Jesus, eu vou te obedecer sempre. Tudo que o Senhor pedir para eu fazer, eu vou fazer. Mas então, eu e você, nós saímos do nosso quarto, nós acabamos de tomar o nosso café, daí a gente você tem que sair para trabalhar, você tem que sair para fazer reuniões, você vai encontrar com o seu chefe, você vai encontrar com o seu funcionário, você vai encontrar com aquela moça, aquele moço do seu trabalho, você vai encontrar com irmãos ou irmãs em situações diferentes. Daí em pouco tempo a gente se pergunta assim, não sei você, tô falando de mim, tá? Tô numa mesa aqui, posso ser sincero aqui, aleluia? Então em poucos minutos a gente se pergunta assim, onde é que foi parar tudo aquilo que eu vivi às 6 horas da manhã tomando um café em casa? Cadê tudo? Cadê? Cadê Jesus? A paciência agora parece tão frágil, né? Tinha uma paciência incrível, estava olhando bem TV, os passarinhos, o vento. Ai, Jesus, que joaninha linda. A paz então parece que foi embora. Você abre a caixa de e-mail, fala, meu Jesus, misericórdia, Deus. A nossa bondade teórica se vê totalmente despreparada para os aborrecimentos reais da vida. E os nossos ombros parecem fracos demais para carregar fardos reais. Vamos lá, poema, fala a verdade aí, fala amém. Amém, fala amém. Tem alguém perfeito aqui? Quem não tem problema aqui, ergue a mão. Só não vale criança. Ninguém. Vai que tem um anjo aqui, né? Vai saber, né? De repente tem anjo na congregação, a gente não sabe. E meu amigo, vamos lá. Cerca de 50 vezes e até mais, o Novo Testamento, depois de Malaquias, é o Novo Testamento, tá? Como começa? O Novo Testamento, Jesus e os apóstolos, eles nos ensinam, eles nos dizem para sentir, dizer ou fazer algo uns aos outros. Repete comigo assim, ó. Uns aos outros. Agora você cutuca sua esposa, que você acabou de brigar com ela, ela fala assim, tá vendo? É uns aos outros. Cutuca ela agora, aproveita. Dá uma cutucadinha assim no seu marido, na sua esposa. Fala, tá vendo, ó? É uns aos outros. Escuta lá. Escuta lá que vai piorar um pouquinho ainda. Vai melhorar, mas vai piorar também. Então nós devemos cuidar uns dos outros. A Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros. A Bíblia fala que nós devemos honrar uns aos outros. A Bíblia fala que nós devemos cantar uns para os outros, mesmo que você não cante nada igual eu. Felipinho vai falar aqui, parece ter um megafone. Canta muito. Não encher na bola dele não, mas ele canta. Também tem que cuidar da voz dele, senão ele vai ficar ferrado. Fazer o bem uns aos outros, perdoar uns aos outros. Então a Bíblia, ela fala muito uns aos outros. Demais. Muito, querido. Então eu quero ler com vocês aqui Colossenses 3, versículo 12 ao 17. Os midianitas podem me ajudar aí, aleluia, glória a Deus. Repete assim comigo. O evangelho do uns aos outros. Nós vamos ler Colossenses 3, 12 ao 17. Vou ler na minha Bíblia aqui, ó, NVI. Versículo 12 de Colossenses 3. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Repete comigo. Compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Está escrito aqui, tá? Não tô. Está escrito, tá, gente?
Eu não estou inventando nada não. Vocês estão lendo aqui. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Olha, meu amigo, essa igreja estava sendo atacada por heresias, mentiras, falsas doutrinas. E Paulo está falando, não, presta atenção, como é que vocês têm que viver. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz, ou em outras traduções, o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Cadê os bereanos aí? Fala aleluia. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Versículo 17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Pode aplaudir a palavra de Jesus bem forte. Toda a honra é sua, Pai. Obrigado pela sua palavra, Jesus, que nos ensina, Pai. Glória a Deus. Meus amigos, o cristianismo não é uma fé isolada. Não tem como. Vou repetir. O cristianismo não é uma fé isolada. Não é. Não é uma jornada solitária. Nós entramos na solitude intencionalmente. Mateus 6,6. Quer falar com Deus, quer orar a Deus, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. Isso é solitude. Mas viver uma vida cristã isolada não tem como. O evangelho é por natureza relacional. Totalmente relacional. Jesus não apenas morreu para nos reconciliar com Deus, mas também para nos reconciliar uns com os outros. E aqui em Colossenses 3, 12, 17, que acabamos de ler, Paulo descreve como que deve ser o estilo de vida de quem foi alcançado pelo amor de Jesus. E meu amigo, presta bem atenção, olha aqui para mim. O que chama a atenção, muita atenção, é que todas essas virtudes que nós lemos aqui nesse versículo, nessa passagem, elas estão listadas e somente têm sentido no contexto, sabe do quê? Da convivência. Não tem como viver isso aqui isolado. Não tem como. Amai uns aos outros, sejam mansos, longânimos, perdoem-se. Não tem como viver de maneira isolada. Ou seja, somente podemos viver aquilo que Jesus quer nos ensinar na sua palavra se nós andarmos uns com os outros. Por isso que nós temos GC nessa casa há anos. GC não é para fazer a igreja encher. GC não é para fazer a igreja bombar. Esquece tudo isso aí. Esquece tudo isso aí que você já pode ter aprendido um dia. GC é para te fazer parecido com Jesus. É nas diferenças que tem no seu GC, no meu, no nosso, que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia outro homem. E lá no GC tem pessoas legais e pessoas não tão legais, pessoas difíceis e pessoas mais fáceis, pessoas chatinhas e pessoas mais legaisinhas, no qual vão ensinar eu e você a se parecer com Jesus até nos tornarmos um diamante. Resumindo, você vai ser lascado em nome de Jesus. Eu duvido você falar pro seu irmão assim com muito amor: vai se lascar, irmão. Fala pra ele aí. Não, fala um cara de profeta. Fala, vai se lascar, irmão. Fala assim: irmão, quer se parecer com Jesus? Vai se lascar. É verdade. Vai pro GC, vai se lascar, irmão. Muito carinho e respeito, tá? Tem alguém que ama Jesus aqui? Quem ama Jesus aqui? Faz barulho. Então vai se lascar todo mundo.
Ei, Juliano, beleza, irmão? Vai se lascar todo mundo. Ei, Danielzão, vai se lascar, irmão. É para rir, porque nós vamos chorar, irmão. É para rir. Sabe? Eu creio, cara, em nome de Jesus, que Jesus me trouxe aqui esse dia, esse domingo, esse dia, porque Jesus quer restaurar ainda mais o nosso entendimento sobre os relacionamentos. Posso ouvir um amém? Jesus quer curar feridas no meu e no seu coração, reacender ainda mais a comunhão no corpo de Cristo. Sabe por quê? Porque essa é a essência dessa casa. Essa é a essência dessa casa, sempre foi, cara. Sempre foi uma luta, sempre foi uma essência. Eu não estou falando em voltar no passado, em ser saudosista, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando de uma essência que Deus deu para essa casa um dia, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Se for para Jesus, pode aplaudir mais forte. Essa casa nasceu em 2007, cara. Deus repartiu no coração do nosso pastor Leandro Barreto, da Érica Barreto. E Ele repartiu com a gente. E nós temos repartido e lutado há anos uns com os outros. Deus deu isso para essa casa. Essa porção também para essa casa. E com muito temor e tremor que eu falo isso para vocês, querido. As estações mudam, as coisas podem acontecer e mudar, mas é a essência. Nós precisamos proteger em nome de Jesus. Guardar com todo o nosso temor e amor uma essência que foi derramada em nós um dia. Sabe, meu amigo, eu dou glória a Deus por isso, cara. Eu tenho tantos testemunhos dessa casa, querido. Meu pastor nunca apontou o dedo na minha cara e falou: você tem que mudar de vida, olha, você tem que... Ele nunca fez isso, cara. Ele sempre me amou no começo, sempre me acreditou, sempre me confrontou. Você acha que eu não sou confrontado nessa casa? Você acha isso? Você acha que qualquer pastor ali não é confrontado? Vocês imaginam isso? Você acha que nós não nos alinhamos, nos confrontamos, desejamos o melhor para cada um de nós, para que a gente viva um evangelho real e saudável entre nós? Não tem como, querido. Viver o evangelho real, poderoso, é somente uns com os outros. Não dá para fugir disso. Versículo 12 fala aqui, ó: revesti-vos como eleito de Deus, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Sabe o que isso significa? Deus nos chama para nos vestirmos de dentro para fora. Repete comigo assim, ó: é de dentro para fora. Não adianta ficar bonitinho por fora. Você pode pôr sua melhor roupa, sua melhor maquiagem, tá fortinho, saradinho, magrinha, mas por dentro está totalmente zoado. Jesus quer nos revestir de dentro para fora, com novas atitudes que refletem o Cristo que carregamos dentro do nosso coração. Com misericórdia, compaixão, que sente a dor do outro. Uma bondade que é uma ação de praticar e fazer o bem. Nós não somos bons, querido, não somos. Através do Espírito Santo de Deus nós conseguimos, mas com a força do nosso braço não tem nada de bom em mim e você. Sabe, um espírito de humildade, não de falsidade, mas reconhecer que todos dependemos da graça de Deus. Cara, você está aqui por causa da graça de Deus. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Todos nós estamos aqui por causa da maravilhosa graça de Deus. Mansidão, que é uma força controlada e dada pelo Espírito Santo.
Longanimidade, que é uma paciência prolongada, que insiste em amar mesmo quando não é nada fácil. Jesus faz assim com a gente, continua fazendo. Você é uma pessoa fácil? Olha a mulherada agora, fica até mais animado. Fala mais, dona. Mas mulher, você é uma mulher sábia? E tudo que nós estamos lendo aqui, essas virtudes, elas só fazem sentido quando aplicadas aos nossos relacionamentos. Versículo 13: suportando e perdoando uns aos outros, como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. Essa é a marca da vida cristã, um suporte mútuo. Vamos lá, meu amigo. Essa cidade, Colossos, os colossenses estavam sendo atacados por mentiras, heresias, coisas que não tinham nada a ver com o evangelho. E o apóstolo Paulo está escrevendo para eles e ensinando como que eles tinham que viver. E está se repetindo essa noite mais uma vez para mim e para você. A Bíblia está nos ensinando como que nós temos que nos portar. Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar. Jesus responde 70 vezes 7. E olha bem para mim aqui, uma forma madura, em nome de Jesus, querido. Estou falando com pessoas maduras, posso ouvir um amém? Perdoar não é esquecer o que aconteceu. Você não vai ter amnésia. Às vezes pode dar, se Deus quiser, dá amnésia em você. Eu tenho difícil às vezes eu lembrar de coisas que eu fazia lá atrás, verdade. Mas perdoar não é esquecer o que aconteceu. Mas sabe o que acontece? É você libertar o outro da nossa condenação. E deixar, sabe o que? Deixar Deus ser o justo juiz da situação. Deixar Deus, fala: Deus, o Senhor sabe. Deixa Deus ser o juiz da situação. É exatamente isso que Cristo fez por nós. Não é passar a mão na cabecinha: ah, irmãozinho, eu te amo. Ah, irmão, que belezinha. Ah, vai pro inferno, irmão, nós amamos você. Ah, continua assim, ah, irmão, te amo. Vai, irmão, vai embora. A Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. A correção é para o filho que o pai ama. Quando eu brigo com o Enzo, discuto. Quem briga com o filho aqui? Tem alguém aqui ou não sou só eu? Ergue a mão aí, ajuda aí, irmão. Fala a verdade. Aleluia. Quando nós discutimos com os nossos filhos, eu tenho um adolescente em casa. É fácil? Não é. Quando nós discutimos, eu discuto com o Enzo. Quando acontece uma situação, eu falo: por que o pai agiu assim com você? Desde pequenininho, o Enzo sabe, fala: porque o pai me ama. Eu falo: cara, eu amo você, cara. Você tá maior do que eu, Enzo. Mas eu amo você tanto que você não imagina, cara. Dá um abraço aqui no pai. Ele veio com os olhos cheios de lágrimas, me abraça, fala: pai, perdão, desculpa. Fala: cara, eu amo você, por isso que eu te corrijo. Se eu não ligasse para você, eu não ia falar nada, cara. Mas eu amo você, por isso eu sempre vou te corrigir. Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele faz, cara. Ele faz. Versículo 14 fala do vínculo da perfeição, ou o elo da perfeição, que é o amor. E sobre tudo isso, revestidos de amor, que é o elo, ou o vínculo da perfeição. Tudo isso nós estamos falando, meu amigo. O amor, ele costura todas essas virtudes em um tecido só. Não tem como separar, não dá. Não dá. Porque sem essa palavrinha aqui, amor, tudo é só barulho, tudo é só vaidade, tudo é só conhecimento terreno. Não tem densidade de verdade, transparência, não tem algo poderoso, não tem o óleo fresco de Deus, não tem nada. É só um barulho qualquer que nós queremos fazer. Olha só que fala em João 13, versículo 34, 35, é muito conhecido. Fala assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. No final fala assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos.
Aqui está falando assim, um novo mandamento vos dou. Se você cantar muito, se você tocar bateria, se você for líder de GC, se você for o melhor, não sei o que lá. Está escrito isso aqui, não? Que vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. O amor não é opcional para mim e para você, querido. É o selo de quem pertence a Cristo. É fácil? Pergunta para mim, é fácil, Prado? Pergunta, é fácil? Não. Não é fácil. Mas é possível. Se deixarmos o Espírito Santo mudar o nosso coraçãozinho de pedra e colocar um coração de carne. Versículo 15. A paz de Cristo seja o nosso árbitro, como árbitro, juiz. E a paz de Deus, para o qual também fosse chamados em um corpo, domine vossos corações. O que é um árbitro? O que é um juiz? É alguém que decide algo. Um juiz é um árbitro, é alguém que apita alguma falta, vamos dizer assim, um exemplo bem simples. Paulo diz que a paz deve ser o árbitro em nossos corações. E sabe o que acontece muitas vezes? Há conflitos por dentro e por fora das nossas vidas, porque nós não damos espaço para essa paz habitar na nossa vida. Nós não queremos deixar o Espírito Santo colocar a mão onde é necessário. Nós impedimos muitas vezes que o Espírito Santo, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Só que a maçaneta dessa situação é pro lado de dentro, não é pro lado de fora. Quem abre é você, sou eu, somos nós que permitimos esse acesso. Seja sincero essa noite, vamos lá, querido. Essa carta fala tanto ao meu coração. Esse livro, especialmente o livro de Colossenses, meu amigo, como eu já li esse livro, como eu já estudei esse livro, ele fala muito ao meu coração, à minha vida, daquilo que nós precisamos entender como igreja, como cristãos. As pessoas estão esquecendo hoje de como é realmente viver conforme a Bíblia nos ensina. Versículo 16. A palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Se você se atentou somente do versículo 12 ao 17, nesse contexto, está falando 3 vezes uns aos outros, somente nesse pequenino espaço de 5 versículos. A Bíblia fala, vou repetir, muitas vezes uns aos outros. Muitas vezes. O problema é que nós queremos às vezes um Jesus mago, feiticeiro, que faça a minha vontade conforme o meu querer, conforme eu quero, do meu jeito, da minha maneira, não é da sua. Faz agora, Jesus, o que eu quero que o Senhor faça. Vamos, Jesus, quando que vai acontecer? E a Bíblia está falando que habite a palavra de Cristo ricamente na nossa vida, ensinando, confrontando uns aos outros. E aqui está uma chave poderosa de entendimento, que é essa edificação uns aos outros de conjunto que Deus faz em mim e em você como igreja. Nós nos completamos com as nossas diferenças, fala aleluia. Isso é proposital, feito por Jesus através do corpo dele. Nem todo mundo é a mão, nem todo mundo é o pé, nem todo mundo é o olho. Não se compare, não queira ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Flua naquilo que Deus deu para a sua vida. Seja o que Jesus colocou em você. Não queira fazer aquilo que Deus não pediu para você fluir. Flua naquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Sabe?
Hebreus 10, versículo 24 e 25. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Romanos 15, versículo 14. Estai aptos para vos admoestardes uns aos outros, para confrontar uns aos outros. Sabe o que a Bíblia nos ensina? Sabe o que essa passagem nos ensina? Sabe o que o livro de Colossenses nos ensina? Hoje, agora, domingo, em junho de 2025, que ainda nós somos ensinados, chamados a ensinar, a encorajar, a consolar, a corrigir uns aos outros. Duvido você cutucar sua esposa agora. Você viu? Tá falando aqui, ó, consolar, corrigir, encorajar. Cutuca seu marido aí, a sua esposa, seu amigo. Aproveita, querido, em nome de Jesus. Nós somos chamados a ver assim. Somos chamados, todos nós, todo mundo que está aqui. Versículo 17. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus. Façam tudo em nome do Senhor. Tudo. Nosso relacionamento com os irmãos é uma expressão direta da nossa adoração a Deus. Sabia disso? Sabia? Adoração não é só canção. Adoração não é só louvor. Isso faz parte da adoração, mas não é um todo da adoração. Não é? 1 João 4, versículo 20. Foi falado isso de manhã aqui. Não lembro quem falou de manhã aqui. Alguém falou de manhã isso. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é pesado, tá? É mentiroso. Pode ler na sua Bíblia aí, não estou falando, tá? Pode ler, acompanha comigo. 1 João 4, versículo 20. Aquele que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Vamos lá, meu amigo. A Bíblia nos mantém no plumo dela, não o meu e o seu. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é mais ou menos. A Bíblia nos coloca um plumo santo de Deus na minha vida e na sua. Coloca, querido. Coloca com força. Não sei quantos anos você tem, não sei se essas palavras já agem no seu coração, não sei se você já acostumou com a palavra de Deus. Não sei. Pessoas acostumam. Pessoas tratam o sagrado de qualquer maneira muitas vezes, porque já acostumaram. Cara, isso quebra meu coração até hoje. Fala, Jesus, me ensina, porque não habita nada de bom dentro de mim, Pai. Eu não consigo isso sozinho, Jesus. Me ajuda, Pai. Porque a sacada do Evangelho, a grande finalidade do Evangelho, sabe o que é, querido? É nos parecermos com Jesus. Romanos 8, 29. Tudo no final é se parecer com Jesus. Quem quer se parecer com Jesus aqui? Então por que fugimos disso tudo? Porque muitas vezes endurecemos os nossos corações, porque Deus não fez da nossa maneira, do jeito que nós queremos. Eu estou trazendo uma reflexão da palavra de Deus para mim e para você, para que haja o despertamento de uma unção madura e poderosa sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Ainda mais, amadurecer ainda mais de tudo que já vivemos aqui. Adoração verdadeira não é apenas, como eu falei, esse momento de louvor, cara, mas é um estilo de vida, no qual nós honramos a Cristo na forma como tratamos, sabe quem? Uns aos outros. Sim, querido. Quer saber se a pessoa realmente ela está honrando a Deus, está adorando a Deus? Olha como ela trata uns aos outros. Nós temos muitas referências, como eu falei na Bíblia, em relação a esse viver santo, a esse viver dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja igual nós vivemos. E essa casa sempre nos ensina, sempre nos ensinou a buscar, a viver dessa maneira. Sempre buscou.
de fazer nós olharmos para dentro de nós mesmos, para ver o que precisa ser mudado dentro de nós. Você não veio para o evangelho para se dar bem, cara. Você veio aqui para ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. É totalmente diferente. E deixa eu falar uma coisa madura e séria com você que está aqui, tá? Mais novo e mais velho. Nem sempre obedecer o que Deus quer vai fazer você se dar bem na terra. Vou repetir. Nem sempre fazer a vontade de Deus aqui na terra vai te fazer dar certo aqui nesse lugar. Pelo contrário, às vezes você vai obedecer os princípios de Deus e você não vai dar nada certo aqui. Vai dar ruim na terra, mas nas regiões celestiais você vai ser conhecido em nome de Jesus. Só que as pessoas muitas vezes ensinam as pessoas a terem os olhos fixos na terra. Estão ensinando as pessoas a fugir do sofrimento. Estão ensinando as pessoas a olhar somente na terra. As pessoas, você vai se dar bem aqui, você vai ficar rico aqui, você vai ganhar 1 milhão com 20 anos, você vai ter muito dinheiro, e nada contra o dinheiro, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Dinheiro é bênção na mão de quem é bênção. Existe um porquê Jesus enriquece as pessoas, para nós sermos generosos e repartirmos o que nós temos. Mas estão ensinando as pessoas a fixarem os olhos na terra, somente na terra, esquecerem do céu, da eternidade. E isso é um perigo, querido. As pessoas se frustram, se magoam, porque estão sendo ministradas de forma errada. Não estou sendo ministrado o coração na eternidade, mas aqui nessa terra. Quem está me entendendo aqui, pelo amor de Deus? Sabe, meu amigo, Jesus é o maior boas-vindas que já teve na planeta Terra. Sabia? Não existe melhor boas-vindas que Jesus, cara. Não existe. Não existe. E nós somos atraídos pela porta humilde do coração desse Deus, desse Jesus. Um coração cheio de pureza. Um coração cheio de graça e verdade, cara. Um coração puro, cara, que olhou no meu olho, no seu um dia. Um coração que continua acreditando em mim, em você, apesar de ser quem você é. Apesar de fazer o que você faz ainda. Apesar de tratar com desdém, como muitos tratam ainda. Ele continua olhando a gente com um olhar de pureza, com um olhar de graça, nos chamando ao arrependimento em nome de Jesus. Um amor que criava comunhão entre os irmãos. Um amor que transforma estranhos em irmãos. Aleluia. Fala a verdade. Pode ter alguém aqui na igreja. Você já chegou aqui e viu alguém aqui e você falou assim: meu Deus, esse não, cara. Eu não acredito que essa menina está aqui. Eu não acredito. Ah, não, não acredito. Esse cara está na igreja, não dá. Você nunca fez esse questionamento? Fala a verdade. Eu sei que você fez. Muitos fazem. E sabe o que Jesus faz com toda essa situação muitas vezes? Fala, ele é seu irmão. E nós queremos separar pessoas que o próprio Jesus tem chamado, e nós queremos separar pessoas. Não tem lógica. Como pode nós refutarmos pessoas que o próprio Espírito Santo está chamando para o nosso meio? Vamos lá, Poema. Nós somos o povo de Deus. Posso ouvir um amém? Meu amigo, se Cristo, presta atenção nisso, se Cristo deixou o céu para acolher pecadores como eu e você, então como não podemos atravessar aqui a igreja muitas vezes para abraçar pessoas difíceis como eu e você? Você foi batizado, cara. Batizaram eu e você. Posso ouvir um amém? Eu falei com o Bruno Antônio esses dias, mandei um negócio para ele pelo Instagram. Ele falou: Pradão, batizaram a gente, cara. Quem somos nós?
Fala: Jesus, dá o seu olhar pra gente, Pai. Dá o seu coração pra gente, Jesus. Nós estamos aprendendo aqui através do apóstolo Paulo, com essa carta aos Colossenses, de como que nós temos que viver uma vida uns com os outros. Posso ouvir um glória a Deus, pelo amor de Deus, cara? Estamos sendo ensinados aqui como é que nós temos que viver uns com os outros. Desculpa, cara, se você quer viver qualquer outra coisa, você está no lugar errado. Você está. Não, você não vai viver sozinho, cara. Eu profetizo que o seu GC, as pessoas vão invadir a sua casa, vão abrir geladeira, vão usar o seu banheiro, vão quebrar a tampa do vaso da sua casa, vão sujar o seu sofá, vão comer a sua comida, vão ficar até tarde, você vai acordar cansado outro dia, mas a glória de Deus vai entrar na sua família. Você vai ser transformado pelo amor de Deus. O que você tem não é só seu, não é. Não é. Não é, cara. Se você é cristão de verdade e entende o evangelho, não é, cara. A sua casa é nossa. Nós somos uma família imperfeita, sim. Para começar, eu que sou com o microfone na mão, eu tenho um monte de problema, querido. Você tem problema? Você tem, irmão? Mas Deus é bom em todo o tempo. Precisamos aqui, ó, de Deus acima de todas as coisas, como essa igreja sempre nos ensinou, como o Leandro sempre lutou. Meu amigo, Jesus abriu o coração dele para nós entrarmos dentro dele. A gente pode entrar dentro dele. Como é que nós vamos impedir das pessoas entrar muitas vezes nas nossas casas? Não importa quão estranhos eles sejam. Jesus chama os estranhos e faz a gente olhar para eles, como eu falei, e chamar de falar: aí, meu irmão, beleza? Tudo bem? Cara, tem pessoa estranha aqui. Você é estranho, sabia? Olha pro irmão do seu lado aí, fala a verdade. Olha para trás agora, então. Não olha para trás, você vai ficar assustado. Isso é estranho, cara. Nós somos estranhos, Léo. Olha o Tião aí, barrigona cortada, apendicite. O irmão operou de apendicite, você não sabe? O Tião operou, tá? Isso é estranho demais, irmão. Ninguém fala pra você, irmão. Eu tô falando, tá? Aproveita agora, irmão. Você é muito estranho. Mas a gente não tem vergonha de falar, tem medo de falar. Fala a verdade. Chegam uns caras estranhos no GC, não chega? Fala: meu Deus, cara, que casal estranho. Tem irmão que vai abraçar ele. Dá um abraço, irmão. Ele faz assim, ó. Dá um abraço, irmão. Ele: tá tudo bem, irmão? Ele: tudo bem, tudo bem. Tá feliz, irmão? Eu feliz. Vamos jogar bola, irmão? Vamos jogar. E tudo bem, cara, cada um tem uma personalidade. Ninguém é igual a mim, que choro e fico aqui, Xandão maluco. Tudo bem. Mas nós somos um povo estranho, cara. E Jesus nos acolheu, cara. Ele desceu dos céus, cara. Ele desceu do lado de Deus e veio aqui salvar a minha vida e a sua. Sabe por que Jesus veio aqui? Por que você acha que Jesus veio para a terra? Por que você acha? Por que você acha que Jesus veio para a terra? Sabe por que ele veio aqui? Para nos salvar da condenação do inferno. Só ele podia fazer isso. Deixa eu te avisar, ele veio aqui para salvar a minha vida e a sua, da onde ele não habita, que é aquele lugar. Sabe qual é a pior coisa do inferno? Não é o diabo, é que lá Jesus não vai ficar. Vamos lá, igreja. Em nome de Jesus, querido. Eu vou orar para o Espírito Santo puxar a sua perna essa noite, cara. Não é o Saci Pererê não, tá? É o Espírito Santo. Eu vou orar para o Espírito Santo pegar você essa semana, irmão, em nome de Jesus, cara.
Eu vou pedir pro Espírito Santo levar uns malas no seu GC que vai cortar. Meu Deus, esse cara vai ser o seu professor doutorado, cara. Vai ensinar você, meu amigo. Vai ensinar você a ter paciência, a ter o olhar do coração de Deus. Sabe que eu amo aqui, cara, na igreja? Sabe os voluntários aqui? A gente chama de voluntários, mas a gente está orando faz um tempo já para mudar esse nome, mas isso aí eu estou só revelando para vocês. Não sei nem se podia falar aqui, Léo, eu estou falando já. O Léo não dá o nome logo, então a gente fica perguntando para ele não fala para a gente. Mas quem é voluntário para Jesus aqui? Você é voluntário para Jesus? Você é? Não existe voluntário para Jesus, querido. Não tem, Vanderlei. Felipinho, você é voluntário para Jesus? Você é? Ninguém é. Mas isso é outra pregação. Mas sabe o que eu fico maravilhado com a igreja do Senhor Jesus? É que pessoas ocupadas a semana toda, empresários ou trabalhadores comuns, enfim, e tantos outros, pais ocupados, vem aqui arrumar a cadeira, limpar a igreja, lavar banheiro, olhar o carro, cuidar dos seus filhos, dos nossos filhos. Você chega na igreja, está tudo bonitinho, tudo limpinho. Você chega aqui e as pessoas já estão muito tempo aqui antes de você. Você vai no banheiro, tem papel de banheiro, o banheiro está limpo. Você vai na cadeira, a cadeira está arrumada, está tudo bonitinho, esperando você chegar. E essas pessoas estão aqui antes de você chegar, e vocês vão embora, elas continuam aqui ainda, antes de ir embora para casa delas. E às vezes você nunca vai conhecer essa pessoa que fez isso. Sabe o que ela está fazendo? Ela está adorando a Deus. Ela está adorando a Deus, entregando o melhor dela para servir uns aos outros. E você nem sabe quem é. Você nunca vai saber às vezes, porque ela não sobe aqui com o microfone na mão. Meu amigo, galera do Influa que vive, sabe, os jovens que vão nas casas dos outros. Cadê os influeiros aqui? Aleluia! Eu vejo no Instagram, cara, vejo lá em Guarulhos os influeiros na casa uns dos outros. Esses dias lá em Guarulhos, esses caras foram ajudar o irmão a mudar de casa. Foi a rapaziada inteira, lá chegou mais de 15 pessoas na casa do irmão. Desmontaram a casa do irmão mais rápido que qualquer transportador. E montaram, meu Deus, já mudou, já pintou a casa, já arrumou o novo, já arrumou tudo. Fala aleluia. Cara, isso é igreja. Isso é igreja. Todos nós, como igualzinha a mulher de Marcos 14, lá do vaso de alabastro. A gente está dando o nosso tempo, nossos dons, a nossa grana, as nossas casas, para ungir o corpo de Cristo, para ungir uns com os outros, uns aos outros, para que Jesus passeie no nosso meio e vá transformando o nosso coração, caráter, à medida que nós vamos mergulhando no relacionamento com Deus e entre nós. Jesus, o Espírito Santo está chamando a gente para algo profundo essa noite. Quem acredita? Revestir-vos por dentro. Deixa eu falar. Talvez você tenha deixado alguma mágoa no seu coração. Eu não sei, querido. Eu não tenho esse poder de conhecer o coração de todo mundo. Não tenho. Talvez uma frieza espiritual tomou seu lugar, o seu coração. Talvez você se afastou da comunhão, do discipulado, da família da fé. Mas hoje Deus está falando para você: volta ao caminho que eu coloquei você, não desiste. Hoje é dia de revestir-se de Cristo por dentro e reconstruir os laços ainda mais uns com os outros. Não tem outra maneira, querido. Não tem, cara. E para terminar, sabe que eu aprendi e tenho aprendido? De estar na igreja, de estar junto com os meus irmãos pastores, construindo a igreja de Jesus. Sabe, igreja sempre nasce no coração de Deus primeiro e depois das pessoas.
Eu vi essa casa nascer, cara. Eu cheguei, essa casa era novinha. Eu me converti dentro da casa de um homem e de uma mulher, do Lei da Érica. Jamais imaginamos chegar e viver o que nós estamos vivendo. Jamais, querido. Cheguei destruído, arrebentado, com meu casamento separado. Muita coisa errada na minha vida. Meu Deus, amigo. Mas igreja, elas nascem através de lágrimas. Igreja nasce através de perseverança, de permanência, de fé, de amizade entre nós, do Vida na Vida, no GCs. E sabe como ela nasce também? Ela nasce através de decepções e angústias, na forma de cruz. Senhor, toda a honra seja dado a Ti. Tudo que eu faço é para o Senhor, Pai. E me ajuda, Senhor, a entender o coração uns dos outros, Pai. Me dê clareza, sabedoria para eu poder fluir naquilo que o Senhor colocou dentro de mim, Pai. Cara, aproxima-se de pessoas, de qualquer grupo de pecadores de restauração, e eles vão testar a nossa paciência, sabia? Vão. Pessoas assim vão dizer coisas que vai deixar a gente perplexo e ofendido às vezes. Muitas vezes essas pessoas ofendem a gente sem querer, sem perceber. Porque elas estão amadurecendo no caminhar com Jesus. Elas estão amadurecendo, conhecendo a verdade. E a verdade vai libertar a vida delas. Se você crer, tiver paciência, amor no coração, continuar acreditando, discipulando e se entregando. Muitas coisas acontecem na caminhada. Mas também tudo isso, sabe o que acontece? Se torna um ponto zero da minha vida e da sua, e nos leva para algo belo e maravilhoso e transformador na nossa vida, se você assim se permitir. Esse amor dói muitas vezes, vai doer, mas vai ser poderoso para a glória de Deus. Meu amigo, se você precisa perdoar alguém essa noite, se você precisa ser perdoado, eu não sei. Se você quer amar mais, servir mais, fala: Jesus, eu não quero mais ser o mesmo. Jesus, restaura laços da minha vida. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, ter uma comunhão verdadeira, fala para Jesus agora essa noite. Nós vamos sair aqui. Inclusive queria pedir para os staffs pegar a ceia, por favor, se preparar aqui na frente. Nós vamos cear em nome de Jesus. Os staffs podem vir aqui, por favor, pegar a ceia. Não se disperse. Vamos lá, meu amigo. Nós lemos aqui o livro de Colossenses, capítulo 3. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, chamado por Jesus um dia na sua caminhada até Damasco. Teve encontro com Jesus, escutou a voz dele. Um homem perseguidor da igreja e hoje quebrado. Hoje em prol da igreja, fazendo a vontade de Jesus. De como que nós temos que viver no nosso meio. De como nós temos que nos portar no nosso meio. Então eu queria pedir para você se levantar agora em nome de Jesus e pegar aqui a ceia. Você não está vindo buscar somente um suquinho e um pãozinho, de jeito nenhum. Essa casa não acredita nisso. Nós vamos cear aqui. A ceia tem poder para a glória de Deus. Não é um pãozinho apenas e um suquinho. Jesus faz parte desses elementos aqui, em nome de Jesus. Você precisa crer pela fé. O que nós vamos fazer agora aqui foi um pedido do próprio Jesus. Toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão lembrando da minha morte e da minha volta também, em nome de Jesus. Então quero que você venha aqui, pegue o seu pão, seu suco. Creia, isso é o corpo de Cristo, é o sangue de Jesus. Jesus está nesses elementos, poderosamente, em nome de Jesus. Você não está apenas vindo aqui fazer um ritual, não, em nome de Jesus, cara. Há poder em tudo que nós estamos fazendo aqui para a glória de Deus. E nós vamos ceiar essa noite de uma forma que eu faço, pedindo misericórdia, graça, espírito de revelação por Deus, para que nos ensine a andar como Ele quer que a gente ande, em nome de Jesus. Venha até aqui, querido. Pegue seu pão, pegue seu cálice, em nome de Jesus. Vamos lá, Poema.
Todos estão convidados a ceiar. Todos que estão aqui estão convidados a ceiar. Todos nós que estamos aqui estão convidados a ceiar. Se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Ele partiu o pão, ele serviu o vinho, nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Vamos dizer que tudo que temos é dele. Tudo que eu tenho é dele, Cristo. Tudo que eu sou é dele, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia. Pegue seu pão aí. Pegue seu pão aí, querido. Eu quero ler com você exatamente como a Bíblia fala. Quero ler aqui essa noite. Na noite em que Jesus foi traído. Olha isso. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, deu graças a Deus. Sabe o que é dar graças? Ele festejou. Ele falou: ei, consegui. Ele festejou. Ele falou assim, ele sabia que era a última refeição com os discípulos. Ele sabia que estava por vir sobre a vida dele. E principalmente ele sabia não o que estava fazendo somente, ele sabia para onde estava nos levando. Ele sabia. Então ele pegou o pão, deu graças a Deus. Depois ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Meu amigo, Jesus apanhou muito. Jesus apanhou demais, cara. Se você já viu, já foi curioso de estudar, você sabe que Jesus sofreu demais. Sabe por quê? Por amor a mim e a você. Arrebentaram com as costas de Jesus, querido. Apareceu o osso das costas dele. Ele sofreu demais. Demais. Pega o seu pão, olha aqui para ele. Esse é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo, entregue em favor de mim e de você. A Bíblia fala que Deus agradou moer Jesus, e ele, como ovelha muda, foi para o matadouro, quietinha, sem reclamar. Sabia o fim que teria, mas ele permaneceu nos amando e amou até o fim, a Bíblia diz. Nós consagramos, Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, coma o corpo de Cristo com fé, em nome de Jesus. Aleluia. Depois de partir o pão, ele disse. Depois da ceia, ele pegou o cálice que está na sua mão aí e disse: este cálice é a nova aliança. Vou repetir. Ele está falando aqui, ó. Este cálice é a nova aliança, que é garantida, sabe pelo quê? Pelo sangue de Jesus.
Este cálice é a nova aliança garantida por quem? Pelo sangue de Jesus. Sabe o que você vai fazer agora? Pega o seu cálice, não toma. Você vai sair do seu lugar. É pra sair de verdade. E vai trocar o seu cálice com alguém, com algum irmão, do seu GC ou com outro alguém. Não vale trocar o cálice com a sua mulher, com o seu marido, não vale. Sai do seu lugar e fala pro seu irmão assim, ó: ei, o sangue de Jesus tem poder para mudar a sua vida. Vamos lá, Poema, sai do seu lugar. Se movimenta aí, igreja, em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Fale pro seu irmão: o sangue de Jesus tem poder para mudar a sua vida. Vamos lá, Poema. Sai do seu lugar. O sangue de Jesus tem poder para mudar a nossa vida. Aleluia. Temos plena comunhão. Ele partiu o pão. Ele serve o vinho. Nos deu plena comunhão. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho. Temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é seu. Aleluia. Se você quiser trocar o cálice com alguém, dá tempo ainda. Tem vergonha não. Eu sei que aqui é grande, às vezes fica meio longe. Quer trocar o cálice com alguém, pode trocar. Troca aí, querido. Em nome de Jesus. Vamos lá, Poema. Olha aqui pra mim. Um dia eu vi o Leandro fazendo isso aqui lá em Ubatuba. Eu não sei nem se ele lembra disso. E aquilo queimou meu coração. Eu falei: Jesus, se eu tiver um dia a oportunidade de fazer a ceia, eu vou fazer. Eu não era consagrado ao ministério ainda, nada. Eu era um jovem na fé. E um dia, quando eu fui fazer, o Espírito Santo falou: você lembra? Você lembra que você pediu um dia? Você vai fazer agora. Cara, isso me marcou profundamente. Cara, esse momento tem poder para mudar a sua história, amigo. O sangue de Jesus é poderoso para mudar a sua casa, cara, a sua empresa, a sua vida. Sabe o que você faz? Passa o sangue de Jesus na sua empresa assim, ó. Fala: Jesus, aqui eu não vou vacilar em nenhum princípio. Essa empresa eu consagro ao Senhor. Passa na porta da sua casa, fala: Jesus, a minha família é sua. Passa no coração do seu, da sua mulher, fala: Jesus, eu tenho uma aliança com o Senhor e com a minha esposa. Nada vai destruir o meu casamento. Fala: Jesus, os meus filhos são seus. Eu passo sangue em volta deles. Espírito Santo, protege os nossos filhos. Cara, essa ceia é poderosa para fazer um milagre na sua casa de uma vez por todas. Muito mais que campanha ou qualquer outra coisa, cara. O sangue de Jesus é uma nova aliança garantida pelo sangue de Jesus. Pega o seu cálice aí.
Pega o seu cálice. Sabe o que você faz agora, antes de tomar? Mergulha você aqui dentro, de cabeça para baixo ainda, para você se afogar no sangue de Jesus. Estou falando sério. Quer jogar na cabeça assim? Pode jogar. Tem irmão que joga, não pega nada, pode jogar. Mergulha aqui de cabeça para baixo, ó. Fala: Jesus, transforma o meu coração. Fala: Jesus, é uma aliança nova garantida pelo seu sangue. Pai, eu não quero mais permanecer o mesmo. Pai, eu não quero ser o mesmo marido, a mesma mulher, o mesmo empresário, o mesmo filho. Eu não quero, Pai, eu quero ser parecido com o Senhor Jesus. Eu creio no teu sangue poderoso, que tem poder para mudar a minha história. Pega o seu cálice. Nós consagramos, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma com fé, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode ser grato a Jesus. Você pode falar palavras de amor para Ele esse momento agora. Vamos lá, igreja, abre essa boca. Festeja. Vamos lá, igreja, é momento de alegria. É momento de festa. Ei, Jesus, nós te amamos. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Aleluia. Por Ele que eu estou gastando a minha vida.
nome aqui nesse lugar, aqui nessa igreja, Senhor. Nós celebramos a sua morte e a sua vida, Jesus. Nós somos eternamente gratos a Ti, Senhor. Como nós Te amamos, Jesus. Como nós Te amamos. Aleluia. Antes da gente finalizar, Pradão, chega aí. Chega aí rapidinho. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você conhece o Prado. O Prado, ele foi ordenado pastor aqui. Uma das primeiras ovelhas do Leandro aqui no começo da Poema. Teve a vida transformada, a vida restaurada. Jesus fez milagres na vida dele. O Enzinho, milagre de Jesus. O casamento com a Maria restaurado, o milagre de Jesus. Sabe, durante essa pregação eu olhava para o Prado e eu só via um homem improvável, meu irmão, minha irmã. Eu só via alguém que não deveria estar aonde chegou, mas foi só a graça de Jesus que levou ele até esse lugar. Mas eu não sei se você conhece o Prado, talvez você não tenha ouvido uma pregação do Prado, mas com certeza você foi afetado pelos frutos dele. Diversas pessoas se sentam na mesa aqui nessa igreja e eles falam, cara, um dia eu sentei com o Pradão e ele me falou uma coisa. Um dia eu sentei com o Prado e ele me alinhou. Um dia eu ouvi uma pregação do Prado. Sabe, nós reconhecemos uma árvore pelos seus frutos. E você tem muitos frutos aqui, meu irmão. Obrigado, nós honramos a sua vida. E é muito legal porque no dia do pastor a gente trouxe um dos maiores pastores da nossa família espiritual para estar aqui com a gente. Nós queremos te honrar por isso. Se você pode, levante suas mãos nesse momento. Aleluia, glória a Jesus. Se você pode, levante suas mãos nesse momento e ora junto comigo. Vamos agradecer a Jesus pela vida do Prado. Senhor Jesus, nós queremos honrar a vida do Henrique, Jesus. O Pradão que ensinou a gente, Pai. Ensinou a gente a ter lágrima nos olhos, Jesus. Ensinou a gente a te colocar no primeiro lugar, a honrar a sua presença, Senhor. Ele teve coragem de sair da casa dele, de sair do meio da parentela dele e ir para um lugar que o Senhor mostraria, Senhor. E hoje Guarulhos tem colhido os frutos de um homem e de uma mulher de Deus posicionados, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque nós não somos um lugar onde nós ficamos aqui para sempre, mas nós enviamos as melhores pessoas que nós temos para que outras pessoas recebam isso, Senhor. Então, obrigado pelas lágrimas que o Prado já derramou no chão dessa igreja, Jesus. Obrigado porque ele tem honrado a sua igreja, Jesus. Obrigado porque ele tem honrado o seu nome. E na família dele a sua glória tem sido expressa, Jesus. A sua glória tem sido compartilhada por cada rua de Guarulhos através do que o Senhor fez na vida dele. Nós te agradecemos e pedimos que a sua bênção esteja com ele. E nós agradecemos por poder partilhar a vida junto dele. No nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do Pradão. Nós te amamos, irmão. Aleluia. Você está feliz ainda? Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. E continua trocando cálice. Chama alguém para ir lá na sua casa, para sentar na sua mesa. Troca o cálice, troca o pão com essa pessoa. Compartilha de Jesus. E que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Deus abençoe. De Deus. E essa foi a mesa que o Senhor preparou para nós nessa noite. E que mesa, meu Deus, que a sua semana seja imensamente abençoada em nome de Jesus. E quinta-feira, atenção solteiros, nós temos um encontro aqui. Não perca, em nome de Jesus. Deus abençoe.